A paz do nosso bom Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, essa ação soberana do Espírito Santo de Deus, seja sobre vocês, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Uma alegria poder participar com vocês, ainda que online aqui, ainda que pela internet, participar com vocês desta celebração tão especial de 114 anos da Igreja. Registro aqui os nossos parabéns para vocês, um abraço da Igreja Presbiteriana da Penha, aqui em São Paulo, um abraço carinhoso a vocês como irmãos em Cristo, como companheiros de jornada da missão no reino de Deus, de proclamar o Evangelho às nações, de fazer discípulos das nações da terra. Nosso abraço aos queridos irmãos pastores da igreja, aos presbíteros da igreja. Nosso parabéns a vocês, membros, por estes 114 anos de ministério, de semeadura, de frutos para a glória do eterno e bom Deus. Quero, então, participando desta celebração com vocês, trazer uma palavra do Senhor nessa ocasião tão oportuna de celebração do aniversário da igreja. Eu queria convidar os irmãos a lerem Apocalipse capítulo 21, versículos de 9 até o versículo de número 5 do capítulo 22. Eu queria ler esse texto, eu vou ler esse texto com os irmãos, e a razão de ler esse texto eu queria refletir com os irmãos sobre o valor da igreja. Por que a igreja é importante? Porque ainda no século 21, a igreja é necessária. Porque uma igreja de 114 anos é importante para a sociedade. Porque novas igrejas são importantes para a sociedade. Por que manter igreja? Por que plantar novas igrejas? Por que ser igreja em pleno século 21? Apocalipse, escrito aqui por volta do ano 95, nesse final das visões que Jesus dá a João. A visão aqui é da noiva de Cristo Jesus. O texto diz assim, versículo 9: Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Você sabe na Bíblia, pela leitura da Bíblia, que a noiva, que a esposa do Cordeiro é a igreja. Eu entendo que aqui ele diz a noiva, porque é a igreja militante, a igreja que ainda está na terra, que luta, que se esforça para fazer discípulos das nações da terra. Quando ele fala esposa, é porque a igreja na sua extensão toda, inclusive a igreja já como a igreja triunfante de Cristo, a igreja no seu status de noiva, a igreja no seu status de esposa já casada, é uma visão da igreja na sua amplitude toda ao longo da história. E aí João diz assim, que aquele anjo transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E aqui então ele vai descrever nesses detalhes, ele vai dizer aqui 3 portas a leste, sul e assim por diante. A muralha, ele diz, tem 12 fundamentos, estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a muralha. A cidade, ele diz, é quadrangular, de largura, altura, comprimento iguais. E a cidade, ele diz, tem a vara, ele mede 12 mil estádios, que seria aqui 2.220.000 metros cúbicos, as dimensões dessa cidade, comprimento, largura, altura iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados,
Aqui você sabe, um côvado cerca de 50 centímetros, 45, 50 centímetros. Medida de homem, aí ele explica, isto é, de anjo. A estrutura da muralha de jaspe, a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos são adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é jaspe, o segundo safira, terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônio, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, um décimo jacinto, o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação, mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores, ou da árvore, são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele, e nunca, ou então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine a mente e o coração para entender esta palavra dEle. Que a luz do Espírito resplandeça na nossa alma e faça a verdade do Senhor arder no meu, no seu coração como igreja, em nome de Jesus. Como eu disse para você, esse texto nos dá uma visão da igreja. O anjo convida João dizendo, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. O livro de Apocalipse trabalha com contrastes. No capítulo 17, por exemplo, você tem uma visão de uma mulher que é uma prostituta. Ela está vestida de púrpura, ela está adornada, enfeitada, maquiada para sedução. Ela tem uma taça cheia de abominação nas mãos, monta um animal de 7 cabeças e 10 chifres, que ele diz que são os reis, os reinos, o poder político, o poder econômico da terra, que são os governos humanos, governando, centrado na vontade, no domínio dos homens sobre os homens e desconsiderando Deus. É a sociedade humana corrompida, caída, construída em cima dos pilares de suas ideologias, de suas filosofias, de suas próprias culturas, de suas próprias crenças, de suas próprias leis. Ele chama esta mulher de Babilônia, uma grande, ele diz que é a mãe das abominações, das prostitutas da face da terra. Aqui é a sociedade justa, a sociedade caída, sociedade corrompida. Aqui é a política, a religiosidade humana construída sem Deus. Há um contraste aqui, e ele está se reportando a Torre de Babel, a construção daquela grande cidade, daquela torre que representava uma ruptura
ruptura do ser humano com Deus, é a cidade dos homens sendo construída, mas sendo construída numa ruptura da relação com Deus, numa teologia que diz que Deus é mau e que Deus havia exterminado a humanidade, ou tentado exterminar a humanidade com um juízo, e agora eles constroem uma torre como expressão da autossuficiência humana. Nós podemos desenvolver nossa ciência, fazer nossas leis, criar nossas religiões, inventar nossos deuses, construir nossos códigos culturais, sociais, podemos viver por nós mesmos. Isso é Babilônia. Mas aqui no capítulo 21 nós temos um contraste que é uma outra mulher. Agora, não é uma prostituta, é uma noiva. Lá uma mulher vestida de vermelho, sedutoramente. Aqui uma mulher vestida de branco, preparada para um casamento. Lá uma prostituta, aqui uma noiva, uma esposa, uma mulher preparada para o matrimônio, para o casamento. Há um contraste entre essas duas mulheres. Se lá João está vendo a sociedade humana caída, aqui ele vê uma mulher que é a noiva do Cordeiro, que é a igreja, a assembleia, a congregação dos crentes, dos salvos, dos transformados, daqueles que têm o nome no livro da vida do Cordeiro, como ele diz no texto. Aqui a visão é de uma outra cidade. Ele contrasta uma prostituta com uma noiva, Babilônia com Jerusalém. Aqui ele está tendo uma visão agora da igreja e ele a descreve como sendo uma cidade. Há uma dimensão desse texto que começa lá no versículo 1, que é falar do novo céu, da nova terra, da Jerusalém celeste, daquilo que Deus tem preparado para sua esposa após o casamento. Mas há aqui também uma outra dimensão do texto da igreja militante, que é uma descrição da igreja enquanto ainda na terra, da igreja como a sociedade do Cordeiro na terra dos homens. Por isso que ele vai usar no texto toda essa figura de 12. Você vai ver que ele fala de 12 portas, 12 anjos, 12 tribos, 12 fundamentos, 12 nomes dos 12 apóstolos. Por isso que a cidade tem 12 mil estádios, o muro 144 côvados, o múltiplo de 12. Por isso que ela tem 12 portas, cada porta uma pérola. E tudo aqui na cidade gira em torno da palavra 12, porque 12 é o número do povo de Deus no Velho Testamento. E é o número do povo de Deus no Novo Testamento, seguindo a igreja apostólica, construída em cima do fundamento dos 12 apóstolos, da revelação de Cristo Jesus dada aos 12 apóstolos. Então aqui é o povo de Deus do Velho e do Novo Testamento, são os crentes na promessa, é o povo da aliança, é o povo que crê no Senhor. Então ele diz aqui que é uma visão da igreja, é uma visão da noiva, é uma visão da esposa do Cordeiro, que ele diz, tem medida de homem, e aí ele faz um contraste curioso dizendo, isto é, de homem. Parece que assim, a explicação de que é uma medida de homem, versículo de número 17, não fica claro, então ele vai elucidar e diz, isso é de anjo. E a gente pergunta, a medida é de homem ou de anjo? É porque na verdade, a igreja junta aquilo que é medida de homem e aquilo que é medida de homem. A igreja é o encontro do natural e do sobrenatural, do espiritual e do físico. A igreja tem estatuto, tem norma, tem regra. A igreja tem instituição. Na nossa era, até CNPJ, a igreja tem medidas de homens, tem regras de homens, e a igreja também tem medida de anjo, ou seja, tem coisa sobrenatural. A igreja é esse encontro do natural e do sobrenatural de Deus. É esse lugar onde, como diz o Salmo 133, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Ali na união, no encontro, na junção, na unidade dos crentes, Deus derrama a vida sobrenatural nesse lugar. E a igreja é então preciosa para Cristo Jesus. Se nós temos uma sociedade representada em Apocalipse por uma mulher caída, corrompida, perdida, nós temos nesse mesmo mundo uma cidade diferente, uma sociedade diferente, uma mulher diferente. Aquela Babilônia construída como uma torre da terra para chegar aos céus.
A Jerusalém é uma cidade de Deus, construída com medidas sobrenaturais, mas descendo do céu para a terra, para estar entre os homens, aonde Deus se revela e Deus manifesta a sua salvação. A igreja, irmãos, é a sociedade mais importante da face da terra. A igreja é mais importante do que a ONU, a igreja é mais importante do que governos, a igreja é mais importante do que a OMS, a igreja é mais importante do que Unicef, a igreja é mais importante do que FMI, do que qualquer banco mundial, a igreja é mais importante do que qualquer ONG, a igreja é mais significativa do que qualquer outro organismo, organização humana que se estabeleça na terra, porque nenhuma outra sociedade tem nenhum outro organismo tem essa característica do natural e do sobrenatural de Deus. A igreja é a noiva de Cristo. Cada igreja local é a força mais poderosa, é a associação mais poderosa que existe na face da terra. Todos nós que estamos aqui como crentes hoje, somos frutos de uma igreja local em Jerusalém, onde Deus derrama o Espírito Santo, onde cristãos começam a testemunhar. Ou seja, uma igreja é uma semente plantada que ninguém sabe o quanto pode frutificar a não ser Deus. Então, nenhum de nós consegue mensurar o que Deus já fez através desta igreja ao longo dos seus 114 anos. Nenhum de nós consegue mensurar a não ser a eternidade, o que já aconteceu. A igreja é altamente significativa. Esse é o aniversário mais célebre, essa é a festa mais nobre, esse é o motivo maior de alegria entre céu e terra. A igreja, parte da igreja está aqui, somos parte dessa igreja grande e gloriosa, dessa cidade celestial, descendo para a terra, sendo estabelecida por Deus na terra. Por que a igreja é importante? Porque a igreja é indispensável para a terra, para a sociedade humana perdida, caída. Porque a igreja ainda é importante, ainda que a nossa sociedade a ataque, critique, é a instituição mais perseguida, mais caluniada ao longo da história na face da terra, mas persiste, está aí, ainda que criticada, atacada, perseguida, hostilizada. Porque a igreja é importante. Depois que João tem toda essa visão da descrição da igreja como sendo essa cidade ornada, enfeitada, ele diz que nela não tem santuário, que nela está o santuário do Senhor. Ele diz que as nações andarão mediante a sua luz, que os reis da terra lhe trazem a sua glória, e que nela nunca jamais haverá trevas, nela não haverá mais noite, porque a glória do Senhor resplandece nela. Ele diz também que nessa igreja só entra quem tem o nome no livro da vida do Cordeiro. Nessa cidade, o livro dos cidadãos dessa cidade, quem anota, quem tem o nome é o Cordeiro. E nenhuma pessoa contaminada, impura, perdida entra. E aí temos essa noiva, essa sociedade montada. Eu queria destacar aqui para nós 3 razões pelas quais a igreja é indispensável para a humanidade. 3 razões pelas quais a igreja, quando vista por Deus, alegra o Senhor. Ele olha para ela, alegra-se nela, porque Deus a envia para a terra, entendendo que a humanidade precisa dela. Por que a igreja é importante, gloriosa? Por que celebrar a igreja? Por que viver a igreja? Por que ser igreja de Jesus? A partir do versículo 1 do 22, nós temos aqui razões pelas quais a igreja é indispensável. Eu vou falar sobre 3 delas. Em primeiro lugar, o texto diz que o anjo mostrou a João o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. A igreja é indispensável porque a igreja, ou na igreja, está o rio da água da vida. Na igreja tem água da vida. Ele está dizendo que na noiva do Cordeiro, que ele vê descendo do céu, que na Jerusalém, na sociedade de Deus que desce para a terra, no reino de Deus que desce, que vem para a terra, ele observando, nela está o rio da vida. Tem um rio, o rio da água da vida,
brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e que sai do Cordeiro. Essa água jorra do Cordeiro, essa água jorra de Deus e está na igreja do Senhor. Quando Deus criou a humanidade, Ele colocou no jardim do Éden. No jardim do Éden havia um rio, desconhecido agora pela humanidade, que saía, escorria pelo meio do jardim, que irrigava todo aquele lugar. Esse rio se desmembrava no Tigre, no Eufrates, no Gion, no Pison, se desmembrava em outros rios e saía irrigando toda aquela terra. Aquele rio era símbolo da vida, era símbolo da fertilidade, vida para as aves, para as plantas, para a humanidade posta ali naquele jardim. Só que o ser humano rompe seu relacionamento com Deus, a queda viola aquele pacto e a humanidade é expulsa da presença de Deus, perde acesso ao rio da vida que estava naquele lugar. E ao longo de toda a Escritura, a relação da humanidade com Deus é descrita em termos de beber ou de ser privados da água da vida, de ter acesso ou não à água da vida. Por isso, o Espírito de Deus leva o profeta Ezequiel a uma visão do trono de Deus, do santuário de Deus. Ele é levado até o templo e ele nos conta na sua visão que ele vê as bases, o limiar do altar, e ele nota que tem uma mina de água escorrendo, uma fontezinha de água que escorre das bases do limiar do trono, do altar de Deus, do governo de Deus. E ele diz que ele é convidado a caminhar nessa água e vai medindo 500 metros. Ele diz que dá nos artelhos, mais 500 joelhos, mais 500 cintura, mais 500 metros, a água dá na altura do pescoço. Ele diz que é um rio pelo qual tinha que se passar a nado, e ele diz, na verdade é um rio pelo qual não dá para passar. E ele nota que esse rio vai escorrendo pela região árida da Palestina, e à medida que ela caminha pelo deserto, tudo em torno começa a ter vida, plantas brotam, botões, flores, há insetos, animais, peixes naquele rio, a vida fervilhando, a vida borbulhando aonde aquele rio passa. O rio deságua no Mar Morto, e quando o rio cai no Mar Morto, o Mar Morto se torna vivo. Aquele altíssimo teor de sal se esvai, um mar tão salgado, segundo relatos de biólogos, às vezes pássaros sobrevoando o Mar Morto caem mortos dentro dele por causa da evaporação tóxica. Mas aquele mar, na visão de Ezequiel, tem vida. Vida a partir da água de Deus que rola, das águas da vida de Deus que jorram, e tudo que tem contato com as águas que jorram de Deus tem vida. O que está amargo se torna doce, o que está infrutífero se torna fértil, o que está morto se torna vivo pela água que escorre de Jesus, de Deus, do seu trono. O profeta Joel, capítulo 3, versículo 18 de seu livro, diz que de Judá haveria de correr uma fonte de água da vida, de água viva, que saciaria a sede das nações. Até que um dia o Senhor Jesus aparece no meio da festa da purificação dos judeus. E Jesus, no meio da festa dos judeus, ergue a voz e grita: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque Jesus é a água da vida. O Senhor Jesus disse aos seus seguidores: quem crê em mim, do seu interior fluirão, jorrarão, brotarão rios de águas vivas. A água da vida está em quem crê em Jesus. A água da vida corre de Jesus e escorre no meio da sociedade a partir do Senhor Jesus. O Evangelho de João, nele ele nos conta a história
no capítulo 4, de uma mulher que tem um encontro com Jesus, uma mulher samaritana. Jesus está à beira de uma fonte, o poço de Jacó, e uma mulher samaritana passa, ou vai ao poço tirar água, e quando ela está ali bebendo, ou tentando, ou vai tirar a água, Jesus então, se aproximando da mulher, diz a ela: me dá um pouco de água. A mulher toma um susto, vira para Jesus e diz: como, sendo você um cidadão judeu, ele é um homem, é judeu, tem um problema aqui do gênero, tem um problema aqui da etnia, tem um problema da cultura, e Jesus transpõe essas barreiras e pede água à mulher. Ela diz: como o senhor, um homem judeu, me pede água a mim? Eu sou uma mulher samaritana, o senhor não notou? E Jesus então não entra nessa polêmica, nessa conversa que a mulher quer travar com ele, que o judeu e o samaritano toda hora discutiam. Jesus não dá importância a isso, e ele vira para a mulher e diz assim: se você soubesse quem eu sou, se você soubesse quem te pede água, você pediria e ele te daria água da vida. A mulher não entende direito do que Jesus fala e diz: mas o senhor não tem como tirar água do poço, o poço aqui é fundo, o senhor não tem como tirar água, como o senhor está dizendo que me dará água? Aí Jesus muda mais uma vez de assunto e diz para a mulher assim: mulher, quem beber da água desse poço tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede de novo. A mulher maravilhada diz: Senhor, me dá dessa água benta, dessa água mágica, para eu não precisar vir mais tirar água desse poço. Aí Jesus chegou aonde queria, na conversa com a mulher, e disse para ela: vai, chama teu marido, e eu vou dar água para os dois. A mulher fica envergonhada e diz para Jesus: eu não tenho marido. Jesus então diz: é verdade, você já teve 5 homens na sua vida, e esse com quem você fica agora, esse com quem sei lá se ela mora agora, mas o fato é que ela não tinha casado com ele, esse com quem você está agora também não é teu marido. Irmãos, a conversa não é sobre água. Jesus está dizendo para aquela mulher: enquanto você tentar matar a tua sede com homens, com sexo, com o carinho de um homem, enquanto você tentar matar a tua sede com prazer, você tornará a ter sede. Mas o dia que você entender que quem preenche o sentido da existência sou eu, o dia que você me provar, o dia que você me experimentar, o dia que você receber Jesus em sua alma como o rio da água da vida que jorra, o dia que você beber de mim, diz Jesus à mulher, você nunca mais terá sede. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, onde as pessoas estão tentando matar a sede com maconha, as pessoas estão tentando matar a sede com cocaína, as pessoas estão tentando matar a sede com álcool, as pessoas estão tentando matar a sede com diplomas, estão tentando matar a sede com bens, estão tentando matar a sede com o amor de um homem, o amor de uma mulher, estão tentando matar a sede existencial com os presentes, os diplomas, os títulos, os bens, a riqueza, as coisas. As pessoas estão tentando matar a sede com a diversão, mas enquanto beberem dessas águas para saciar a sede existencial, elas tornarão a ter sede, elas beberão, irão rir, se divertir, ter prazer, mas virá a culpa, virá o vazio e elas tornarão a ter sede. Mas se beberem da água que jorra, que escorre no meio da noiva do Cordeiro, da água que corre na Jerusalém do céu, se beberem desse rio que escorre do Cordeiro, elas beberão, saciarão a sede e nunca mais terão sede de novo. Essa água corre no meio da igreja. Essa água que a igreja oferece à sociedade humana caída, é essa água que escorre na sociedade durante a semana, enquanto você está na fila do banco, enquanto você está dentro da lotação, enquanto você está no escritório, no local de trabalho, na sua casa, na vizinhança, quando a igreja se reúne em pequenos grupos nas casas, quando a igreja faz uma reunião de oração, quando a igreja se reúne em assembleia, em culto, quando a igreja está junta, reunida, a água da vida escorre e Cristo Jesus é visto, experimentado. Quantos de nós vieram para a igreja sedentos e no meio de um culto, no meio de uma reunião, perceberam o rio da água da vida jorrando, beberam, saciaram a sede e se preencheram de uma vez por todas no sentido e propósito da existência?
Por que a igreja é importante? Porque na igreja está a água da vida. Na igreja está o rio da vida. É na igreja que as pessoas virão e matarão a sua sede. É na igreja que elas experimentarão Jesus. É no meio dos 7 candeeiros de ouro, como diz o capítulo 1 de Apocalipse, que Jesus caminha. É nos cultos, é nas reuniões, é através de você como crente, do seu interior, fluindo rios de água viva para a sociedade à sua volta, para a tua casa, para a tua família. A igreja é indispensável porque nela está o rio da vida. A água da vida está na igreja do Senhor Jesus. Segundo lugar, a igreja é indispensável porque nela está a árvore da vida. No texto ele diz, no meio da praça, de uma e de outra margem do rio está a árvore da vida. A árvore da vida. No grego aqui dá a ideia de que seriam na verdade 12 árvores, 6 de cada lado, porque ele diz, a árvore está de um lado e do outro lado do rio. Mas sendo duas, ou sendo uma, ou 12, as 12 árvores é a ideia de uma oliveira, que são muitas árvores às vezes em uma só. É uma árvore, mas na verdade é esse tipo de planta que se junta e forma uma grande árvore, mas são várias. Ele diz que essa árvore dá 12 frutos, um para cada mês do ano. E as folhas da árvore servem para a cura das nações, para a cura dos povos. Essa árvore sinaliza a provisão de Deus. Essa árvore é a providência de Deus, um fruto para cada mês do ano. E essa árvore é a cura de Deus para os povos. Nós temos a árvore da vida. Quando Deus fez o jardim do Éden, colocou no meio do jardim uma árvore da qual o ser humano não poderia comer. Se comesse, Deus disse, você vai morrer. Mas também no jardim tinha uma árvore chamada árvore da vida, que comendo dela o homem teria a imortalidade. A imortalidade do Éden não está no próprio homem. A imortalidade está na comunhão com Deus. O homem não é imortal porque o seu DNA tem imortalidade em si. A sua biologia tem imortalidade em si, não. A imortalidade está em comer da árvore da vida. A árvore da vida seria algo mais ou menos assim: nascia um cabelinho branco, comia, o cabelo ficava preto. Nascia um pezinho de galinha, comia, o pezinho de galinha sumia, não é? E assim a ruga desaparecia, a estria desaparecia, né? A celulite desaparecia, a doença era curada. Ou seja, a árvore, comendo dela, nós teríamos uma manutenção da imortalidade. Na verdade, sem adoecer, sem envelhecer, a imortalidade está em Deus, é atributo exclusivo de Deus. Mas a eternidade de Deus é comunicada ao homem na comunhão com Ele. Só que o ser humano come da árvore do conhecimento do bem e do mal, perde o direito de comer da árvore da vida, perde o direito à comunhão com Deus, e agora o homem é mortal, agora ele é expulso do jardim, agora ele não tem mais a cura para a morte, a cura para suas doenças, agora ele não tem mais cura para suas imoralidades, agora ele não tem mais cura para todo mal que entra na sua natureza. Ele está distante de Deus. Mas a revelação de Apocalipse é que a árvore da vida está plantada no meio da noiva do Cordeiro. A árvore da vida está plantada na cidade que desce do céu, Jerusalém, a cidade da aliança, o povo do pacto, o povo da comunhão com Deus, o lugar da habitação de Deus. O Senhor, então, diz aqui no texto que a árvore está ali. Se lá no Éden a humanidade expulsa da presença de Deus em Adão e Eva, Deus coloca querubins à entrada do jardim com espada de fogo para que o homem não voltasse e comesse da árvore da vida, porque se o homem come seria mau e imortal. Então ele é proibido de comer da árvore da vida. Agora, amados, nós não temos os anjos à porta do jardim com espada de fogo,
barrando a nossa entrada. Na verdade, a visão dos querubins é em cima do propiciatório da Arca da Aliança. Eles estão ali ansiosos, como diz o texto de Pedro, anelando, desejando entender esse plano da redenção. Na verdade, há uma torcida, há uma intervenção, uma participação angelical para nos ajudar a entrar e comer da árvore da vida e experimentar a imortalidade em Cristo Jesus. Aqueles anjos que proibiam a entrada, agora são enviados para nos ajudar no acesso, para nos manter guardados como igreja de Jesus, porque a árvore da vida agora está acessível a você novamente, a árvore da vida está acessível a nós novamente. Nós, na noiva do Cordeiro, recuperamos o acesso à árvore da vida. Nós podemos comer, nós podemos nos alimentar de Jesus. Por isso Jesus disse: quem crê em mim não morrerá eternamente. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu ressuscitarei no último dia. Em Jesus recuperamos o acesso à imortalidade. Em Jesus a vida eterna nos foi devolvida. E ainda que morramos aqui temporariamente, ressuscitaremos com Cristo e em Jesus experimentaremos a imortalidade. Um dia o cabelo branco vai ficar preto de novo, um dia a ruga vai desaparecer, um dia a doença não fará mais parte da nossa história, a morte já não existirá, diz a palavra do Senhor, já não haverá luto, nós não choraremos morte de Covid, de câncer, não choraremos a morte do acidente, a morte da falência múltipla dos órgãos, porque em Cristo a imortalidade é devolvida. Aquilo que o homem perdeu no Éden é recuperado, porque temos acesso à árvore da vida. A árvore da vida, irmãos, é a provisão de Deus para seu povo. Um fruto para cada mês, ou seja, a provisão para cada momento da vida. Nas palavras do apóstolo Paulo, se Ele já nos deu Cristo Jesus, não nos dará graciosamente com Ele tudo o que necessitamos? Então, tira a ansiedade do teu coração, tira medo da sua alma, do que vai faltar, do que você não terá. Deus já te deu acesso à árvore da vida, à eternidade e à temporalidade. Você é sustentado por Deus, a providência de Deus, o Deus que proverá, como disse Abraão, já nos sustenta dia a dia na nossa vida, da temporalidade à eternidade. O fruto de Deus virá a cada dia para a sua vida. Talvez você esteja com medo da crise econômica, com medo da loucura que a humanidade está vivendo. Tenha paz no teu coração, porque você pode comer da árvore da vida. Aqui ele diz: as folhas da árvore servem para a cura dos povos. Serve para cura. A palavra grega usada aqui para cura dos povos é a palavra bem conhecida no português, terapel, terapia. A folha da árvore é para terapia. A ideia de uma cura processual. É que quanto mais você vai conhecendo Jesus, quanto mais você vai se alimentando da árvore, quanto mais das folhas da árvore vão sendo postas nas nossas feridas, nas nossas deformidades causadas pelo pecado, mais vamos sendo transformados na imagem saudável de Jesus, para a cura dos povos. Alguns de nós, algumas pessoas foram feridas ainda no ventre da mãe, rejeitado, a mãe tentou abortar, a mãe tentou se livrar de você, o pai amaldiçoou você lá no ventre da mãe. Algumas pessoas são traumatizadas, complexadas, cismadas, cheias de rejeição, cheias de cismas nas suas vidas, por causa da rejeição. Alguns foram abusados na infância, abuso sexual, violência, privações, cresceram cheios de traumas, cheios de defeitos, cheios de manias. Alguns de nós cresceram cheios de deformações por causa do que passaram na infância, na adolescência. Alguns de nós somos feridos na juventude, nos amores que dão errado, na rejeição, nos abandonos, nas traições dos amigos. O mercado de trabalho nos machuca. Alguns foram machucados pelas sociedades mal-sucedidas, pela falência. Alguns são machucados por casamentos que ruíram, por traições, por violências dentro do próprio casamento, por
filhos que maltratam, por pais que maltratam. A vida nos fere, o diabo nos fere, o pecado nos fere, a morte nos fere, a doença nos fere, a pandemia tem ferido tanta gente, machucado tantas pessoas, mas a Bíblia está dizendo que na igreja há terapia para os povos, que na igreja há cura para as nações, que na igreja há uma terapia santa do Espírito de Deus para nós. A árvore da vida está no meio da igreja. Você já pensou, já viu, fez a conta de quanta gente entrou ruim na igreja e hoje foi curada? Quantas pessoas chegaram alcoolizadas? Ninguém recupera mais alcoólicos nessa sociedade do que a igreja de Jesus. Nós temos cerca de 6 milhões de alcoólicos no Brasil, 11 milhões de usuários de drogas, entre álcool e outras mais, mas que a igreja recupera tanta gente dos vícios. Quantas pessoas a igreja recuperou da prostituição? Quantas pessoas a igreja recuperou do adultério? Eu estava numa ocasião batizando uma pessoa na igreja, um casal na verdade. Eles se ajoelharam, derramamos água sobre eles, fiz o batismo. Depois do batismo nós cantamos um cântico e eu pedi aos irmãos da igreja que abraçassem aqueles novos membros, dando boas-vindas. E uma pessoa, uma psicóloga, veio, me abraçou e cochichou no meu ouvido assim: pastor, o senhor sabe quem é aquela pessoa que o senhor batizou? Eu disse: eu sei. Falei o nome do casal, nós fizemos discipulado com eles, fizemos aconselhamento, eles nem eram casados, se casaram. Ela virou de novo e me perguntou: pastor, o senhor sabe quem são aquelas pessoas? Eu disse: pois é, te falei. Ela disse: não, pastor, o senhor não sabe quem eles são. E ela até furou o preceito da profissão, né, o código da profissão, porque ela me disse assim: pastor, aquela mulher ali, eu trabalho num prédio que tem 18 psicólogos, eu sou a chefe dos 18. Nós tentamos tratamento para aquela mulher com os 18 psicólogos do prédio, nenhum mais quer atender aquela mulher por dinheiro nenhum que ela possa pagar, porque ninguém aguentava aquela mulher mais. Aquela mulher, ela disse, ela é louca, ela é histérica, ela é desequilibrada. Pastor, aquela mulher ali à frente, ajoelhada, casada, sóbria, sensata, com aquele brilho no olhar de equilíbrio psicológico. Pastor, isso é um milagre. E de fato, irmãos, é isso que a igreja é, o lugar da cura dos perdidos, dos corrompidos, dos depravados, dos perdidos, dos loucos, dos moralistas, daqueles que se acham santos e na verdade não são. A igreja é o lugar da cura, porque a árvore da vida está lá, na igreja. Árvore da vida. Terceiro lugar, a igreja é indispensável porque está a água da vida, a árvore da vida. Na igreja está o Senhor da vida. A igreja é o lugar da presença de Deus. O Senhor Jesus diz aqui no texto: nunca haverá qualquer maldição ali mais, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. O trono de Deus está no meio da igreja. O trono, o reinado de Deus está na igreja. O senhorio de Jesus está na igreja. A igreja é o lugar daqueles que olham para o céu e dizem Senhor. E não somente dizem Senhor, mas a igreja é a congregação daqueles que dizem Senhor, Senhor, e fazem o que Ele manda. O senhorio dele está sobre eles. O trono de Deus está na igreja. A partir da igreja Ele reina, na igreja Ele reina. A igreja é o lugar do reinado de Cristo. Igreja Presbiteriana de Botafogo, vocês são trono do Senhor aqui nessa cidade. Vocês são trono do Senhor diante das nações da terra. O trono de Deus está na igreja. Penha, Botafogo, é ali, lá na Europa, lá na África, na tribo mais remota, a igreja mais simples, adorando, cultuando, ali está o trono de Deus e do Cordeiro. A presença do Senhor. O Senhor da vida está no meio da igreja. E quando o Senhor da vida está na igreja, primeiro de tudo, a presença do Senhor anula as maldições. Ele diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Aonde está a bênção do Senhor? Aonde está o Senhor do universo? Ele ordena a sua bênção e as maldições são anuladas.
Cheio de crente com medo de maldição hereditária, com medo de maldição no trabalho. Todo o casamento da minha família é amaldiçoado. Meu irmão, minha irmã, se você está em Cristo, se você é a noiva do Cordeiro, nunca mais haverá qualquer maldição. Aquela maldição de Adão foi anulada na bênção que o último Adão, Jesus, derramou sobre nós. Ali está a bênção. Aonde está o Senhor da vida, a maldição é anulada e a bênção é estabelecida. E mais, ele diz, seus servos o servirão. Não tem mais pessoa inútil, não tem mais quem não vale nada. Você se tornou servo do Senhor e você vai servi-lo. Você é útil a Deus, você é útil nessa igreja. Você precisa chegar para o seu pastor e dizer: eu quero trabalhar, eu quero servir, eu quero trabalhar com crianças, eu quero evangelizar, eu quero contribuir com o meu dízimo, eu quero dar minha oferta, eu quero participar da obra, eu quero ser intercessor, eu quero ser evangelista, eu quero liderar, eu quero ser equipe, eu quero ser liderado, eu quero ser voluntário, eu quero ser sacerdote na obra de Deus, porque você era inútil, mas agora em Cristo você foi feito servo de Deus, sacerdote do Deus Altíssimo, e você está aqui para produzir, não para assistir. Você está aqui para frutificar. Você era inútil, mas agora você é servo, e aqui diz: os meus servos me servirão. Você vai ser uma bênção nessa igreja. Você tem sido bênção nessa igreja e vai continuar sendo, em nome de Jesus. Ele diz no texto: não somente servirão, mas contemplarão a minha face. Contemplar a face é ser moldado e transformado na imagem dele. Contemplar a face é para que a face dele seja projetada em nós. E como diz a letra da velha canção, que a beleza de Cristo se veja em mim. Se você olhar no comecinho da descrição da igreja, ele vai dizer que a igreja era semelhante a uma pedra de jaspe no versículo 11. Apocalipse 4, João tem uma visão do trono de Deus, e ele diz que aquele que se assenta no trono é semelhante a uma pedra de jaspe. A igreja tem a aparência de Deus, do Cordeiro. Aquele que se assenta parece um jaspe, a igreja parece jaspe. Ela reflete a beleza, a santidade, a glória, o poder de Cristo Jesus. Nós éramos deformados pelo pecado, fomos transformados pelo poder regenerador do Espírito Santo em nós, e agora refletimos a beleza de Cristo. Nós saímos da deformação para a transformação. Éramos posse, escravos do diabo, como diz Efésios 2, quando diz que éramos escravos, vivíamos segundo o espírito da potestade do ar, Satanás. Mas agora, ele diz aqui no texto: na nossa fronte está o nome dele. Na sua fronte está o nome de Jesus. Ou seja, você foi comprado e é propriedade de Cristo Jesus. Você foi resgatado por ele, comprado por ele. Palavra lutro da redenção. Você era escravo do pecado, do diabo, escravo do mundo, mas agora propriedade exclusiva de Jesus. O nome dele na tua fronte, marcado por Cristo Jesus, como noiva dele, como pertencente a ele. Ele diz: já não haverá noite, ou seja, você vivia nas trevas, mas a luz dele resplandeceu na noiva. Você foi tirado das trevas, do engano, da ignorância, do desconhecimento. Você foi tirado dos equívocos filosóficos, psicológicos, sociológicos, antropológicos. Você foi liberto da dominação do intelectualismo equivocado humano, das ideias humanas precárias, do norte, do rumo das ciências humanas, e você foi iluminado na mente, no raciocínio, e entendeu a redenção, porque Cristo resplandeceu e tirou a noite, e clareou e trouxe dia sobre a sua mente. E o texto diz: não precisa de luz de candeia, do sol, porque o Senhor brilha sobre eles. E por último, você foi tirado da humilhação para a exaltação em Cristo Jesus. O texto termina essa parte dizendo: e reinarão pelos séculos dos séculos. Reinarão. Você estava humilhado, derrubado, derrotado, derrotada, debaixo dos pés de Satanás. Mas Cristo Jesus,
o prometido em Gênesis, descendente da mulher, veio, esmagou a cabeça da serpente que nos pisava e nos libertou do jugo da humilhação e nos fez, como disse Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, capítulo 1, nos fez assentar, capítulo 2, nos fez assentar em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Capítulo 1 ele diz que Deus deu a Jesus, Deus exaltou Jesus e colocou Jesus acima de todo nome. No capítulo 2 Paulo diz que Ele nos fez assentar em Cristo, acima de todo nome, ao lado de Cristo. Estávamos humilhados, Ele exaltou Cristo e nos exalta como igreja juntos com Cristo Jesus. A igreja é a noiva, unida a Cristo, a glória de Cristo é vivenciada, provada, experimentada pela igreja. Fomos exaltados em Cristo e feitos reino dele na terra, cidade dele na terra, noiva dele na terra, sociedade dele na terra, rebanho, congregação dele na terra. A igreja, irmãos, é a sociedade mais preciosa e valiosa da face da terra. É a sociedade mais poderosa que existe, é a organização mais poderosa da face da terra. Nenhuma nação, nenhuma organização de nações é tão fundamental, é tão essencial, porque na igreja está a água da vida, na igreja está a árvore da vida, na igreja está o Senhor da vida presente, fazendo sua obra, governando e reinando a partir dela. Igreja Presbiteriana de Botafogo, 114 anos, noiva de Cristo, esposa do Cordeiro, agência do céu na terra, cidade do céu na terra, sociedade divina na terra entre os homens, para revelar a grandeza, a beleza de Cristo Jesus. Então, meu querido, vale a pena você orar por essa igreja, vale a pena você ser membro dessa igreja, vale a pena você trabalhar por essa igreja, vale a pena investir seu tempo, seu suor, suas lágrimas, seus bens, seu dinheiro, sua vida, empenhar tudo, porque esta igreja é a igreja de Jesus, agência de Deus, noiva de Cristo na terra. E quando você faz isso, você está em sintonia com o noivo supremo, Senhor supremo Jesus. Igreja Presbiteriana de Botafogo é essencial, é indispensável, porque ela se soma, ela é parte, é célula desse grande corpo, noiva de Cristo, igreja de Deus na terra. Que você, em nome de Jesus, ame sua igreja, se empenhe por sua igreja, que você enlouqueça seus pastores, dizendo para eles assim: pastor, eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero fazer, eu entendo o que é a igreja. Pastor, eu quero desenvolver um ministério. Pastor, eu quero trabalhar conselho, eu quero fazer. Que você se envolva, seja fervoroso, ardente, porque você entendeu, você entende que aqui, essa igreja que milita, caminha para ser essa esposa gloriosa, cidade do céu, gloriosa, mas já é cidade do céu na terra hoje. Enquanto o céu não chega, nova terra e novo céu não chegam, nós já somos o céu na terra. Nós já somos a obra de Deus aqui. Que você ame, se empenhe, sirva e frutifique para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que Deus derrame bênção sobre você. Eu queria orar por essa igreja. Pai, muito obrigado por essa amada igreja, por seus 114 anos. Muito obrigado pelas igrejas que ela já gerou. Muito obrigado pelos pastores que ela já produziu, pelos filhos que ela gestou como Deus, pastores hoje, pelos missionários que ela enviou, sustenta. Muito obrigado, Deus, pelo que ela já fez e pelo que ela tem feito ainda nesses dias. Muito obrigado pelo que ela é. Muito obrigado, Deus eterno, pelo que ela ainda fará, e que o Senhor a leve a conquistas que ainda não experimentou, que o Senhor a leve a realizações que ainda não fez. Muito, Deus, além daquilo que ela imagina, porque, Deus, é preciosa nas tuas mãos. Senhor, abençoe os pastores, abençoe os presbíteros dessa igreja, abençoe os diáconos, abençoe cada líder dessa igreja, de cada sociedade ou ministério, abençoe cada membro, ó Deus, da criança recém-nascida ao mais idoso, abençoe cada crente que tem uma alma acesa, viva, consumida de amor, paixão e zelo pela obra do Senhor, da qual eles são parte a partir daqui, ó Deus do Rio, a partir daqui da Igreja Presbiteriana de Botafogo.
servindo as nações da terra. Que essa igreja seja esse farol, ó Deus, que reflete a luz mediante a qual as nações podem caminhar e ter um referencial. Que, ó Deus, ela irradie essa luz a partir daqui de Botafogo. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, abençoa esses amados irmãos. Amém. Queridos, um grande abraço. Deus os abençoe em nome de Jesus. Nos muitos anos que ainda virão, que vocês continuem prósperos e frutíferos no cumprir a missão que o Senhor confiou a vocês. Um grande abraço em nome de Jesus.